A previdência social é um seguro. Não é à toa que o órgão que gerencia a previdência social, que representa de alguma forma a previdência social para nós, se chama INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Pensa no seguro de carro e agora pensa na previdência. Eles são muito parecidos. E se a gente fizer esse comparativo antes de avançar na matéria, vai ficar muito fácil para você compreender. Olha só, se você vai na Porto Seguro, por exemplo, e resolve fazer um seguro para o seu carro, você vai chegar no local que te oferece o seguro e vai dizer quais são os riscos que você gostaria de ter, ou melhor, contra os quais você gostaria de ter proteção. Olha, se pegar fogo o carro, se tiver enchente, se roubar, se bater, se eu atropelar alguém, se eu sofrer um acidente e tiver alguém dentro do carro machucado, eu quero que você me pague o valor integral do carro, se eu precisar pagar dano para alguma pessoa que eventualmente eu tenha envolvido no acidente, eu quero pagar, quero que você responda e pague até R$100.000. Se tiver uma enchente e não dá meu carro, eu quero que você conserte ou que você me dê outro, enfim. A gente estabelece as condições e a primeira coisa que a gente pensa dentro das condições desse seguro é que tipo de problema eu acho que pode acontecer para o qual eu quero me precaver. E uma vez que eu faço isso, que eu penso nesses riscos contra os quais eu quero ficar protegida, a gente estabelece essas regras num contrato, dizendo que se acontecer algum daqueles riscos, então eu vou receber uma indenização X para cada um deles. E que para isso, para eu receber essa indenização, eu vou ter que pagar tantos reais por mês. A gente escreve tudo isso num contrato chamado de apólice. O valor que eu pago todo mês para que o seguro continue me dando cobertura é o que a gente chama de prêmio. E se por acaso acontecer algum risco, que aqui nos seguros a gente chama de sinistro, se acontecer algum daqueles riscos, eu recebo aquilo que eu contratei como proteção. Eu recebo a minha indenização. Bom, para o seguro de carro, eu tenho certeza que você conseguiu visualizar e que não teve problema nenhum. Agora vamos transpor o pensamento e colocar lá na Previdência Social, para você ver como é mesmo muito parecido. A Previdência Social é um seguro, só que ao invés de ser um seguro privado, como que eu fiz com a Porto Seguro para o meu carro, por exemplo, é um seguro social, como o próprio nome do instituto já diz. Ou seja, é um instituto estatal que a sociedade faz e a sociedade banca. Nesse seguro, existe a previsão de alguns riscos que são considerados tão importantes, tão graves para o cotidiano de uma família ou de um trabalhador, que merecem a atenção especial do Estado e de todos nós. Então, existe uma lista de riscos contra os quais este seguro garante proteção, ou em relação aos quais esse seguro garante proteção. Tá lá o risco de você estar trabalhando e de repente ter que parar de trabalhar para ter nenê, e aí você fica na sua casa com aquela criança pequena, dependendo de você, acordando de 2 em 2 horas e você sem poder trabalhar, mas precisando de dinheiro porque agora ainda tem uma criança. Então, contra este risco da maternidade, apesar da gente ter essa ideia de que o risco é sempre alguma coisa ruim, mas não necessariamente, né? Então, contra o risco da maternidade, contra o risco que existe de nós ficarmos doentes ou de sofrermos um acidente e não podermos trabalhar por conta disso, o risco de uma invalidez, o risco de trabalharmos por um longo período e ficarmos velhos e não conseguirmos mais trabalhar, o risco de sermos presos, o risco do desemprego.
Então, existem riscos que são muito graves. Uma pessoa que trabalhava, dependia exclusivamente do seu trabalho e ficou desempregado de repente, vai poder garantir para mim, ou provavelmente vai concordar comigo, que o desemprego é um risco que, se acontece com a gente pode ter um sério problema, um sério abalo no nosso próprio sustento e no sustento da nossa família. A mesma coisa todos os outros que eu acabei de mencionar como exemplos. Então, existe um seguro que elenca lá quais são os riscos a serem protegidos. E que diz, caso aconteça um desses riscos, eu vou pagar isso daqui para a pessoa que for atingida por eles. E estabelece o valor que é pago para cobrir cada um desses riscos, caso eles aconteçam e se concretizem. E, continua dizendo esse seguro, para ter direito a isso, essa pessoa tem que me pagar tantos reais por mês. Tudo isso vem escrito não mais num contrato, que é um instrumento privado entre pessoas, e aqui a gente está falando de uma pessoa e o Estado, e não de uma pessoa com outra. Então, não é no contrato que isso vem escrito, mas sim na lei, que é o contrato que o Estado faz com nós. É a forma que o Estado tem de estabelecer com segurança, para quem participa do seguro, as regras pelas quais esse seguro funcionará. Em obediência delas, o seguro funcionará. Então, no seguro privado, eu tenho uma apólice que prevê o risco, prevê a indenização que esse risco gera, caso ele ocorra, e prevê qual é o prêmio, ou seja, quanto a pessoa tem que pagar todo mês. No seguro social, eu tenho um seguro previsto em lei eu estou falando em sentido amplo, tá? Então, em lei, que prevê que existem determinados riscos cobertos, que prevê que, caso aconteçam esses riscos, a pessoa vai receber uma indenização, que aqui nós chamamos de benefícios ou serviços previdenciários, e que, para ter direito a esses benefícios ou serviços, a pessoa tem que pagar um valor, que aqui a gente não chama mais de prêmio, a gente chama de contribuição previdenciária. Esse seguro, obviamente, não é 100% igual a um seguro privado. Existem algumas peculiaridades. A primeira delas é o fato de que não é um seguro privado, é um seguro público. A segunda é de que não é um seguro facultativo, como foi o meu seguro de carro no exemplo que eu dei. Você faz seguro de carro se você quiser, mas se você trabalhar, você vai pagar INSS obrigatoriamente. Ele é um seguro imposto. E existem outras peculiaridades que fazem com que este seguro social seja olhado, tratado, interpretado de forma bem peculiar, bem diferenciada, bem especial. Por exemplo, o seguro é tão importante, mas ele é tão importante e ele considera que as pessoas, por vezes, não têm condições de pagar pontualmente as mensalidades, as contribuições que elas pagam, que ele é uma espécie de seguro que prevê que a pessoa pode ficar sem pagar por um período e mesmo assim continuar fazendo parte do seguro, mesmo assim continuar sendo segurada. Diferente do seguro privado, né? Se eu ficar 3 meses, 4 meses sem pagar o meu seguro e eu bater o carro, não adianta eu ir lá pedir que o seguro conserte o carro que eu bati, se eu não estou mais pagando seguro. No INSS, essa lógica também funciona, mas até a gente considerar que uma determinada pessoa não faz mais parte do seguro, ela tem que ficar bastante tempo sem pagar INSS. A gente vai ter oportunidade de falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Eu só queria, nesse primeiro momento,
que você entendesse que ele é um seguro que tem características próprias e ele é um seguro tão relevante para a sociedade, para as pessoas, que algumas das regras são diferentes daquelas que comumente a gente vê no seguro privado. Ainda assim, uma forma muito boa de se compreender amplamente o que é o seguro social, o que é a previdência social, é fazendo esse comparativo. Ele dá para a gente uma boa ideia de como é que funciona o INSS. E a gente vai ver no próximo vídeo um pouquinho mais sobre essas características que diferenciam o sistema de seguro social dos outros seguros em geral. A gente vai dar uma olhada em algumas características que não podem ficar para depois, que a gente tem logo no início que conhecer para conseguir compreender a matéria. Então não foge, espero no próximo vídeo. Um beijo e tchau!